Fala galera, e aí, tudo bem? Bora fazer uma análise do mercado de hoje novamente. Hoje estou aqui com a companhia do Jonas, que também faz parte da nossa equipe, Spartan Traders, Spartan Análises. Dá um salve para a galera aí, Jonas. Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí fazer análise do mercado aí, tanto day trade quanto swing trade para amanhã, deixar tudo analisado, tudo prontinho. Vambora? Então demorou, bora lá, roda a vinheta. Spartans, prepare for glory! Bora lá, bora começar com o Petro. Você vai me passando a lista aí, Vai lá. Jonas. Se tiver algum comentário para fazer em cima, você já vai fazendo, tá? Ok, vambora. Então, ó, Petro a gente tinha analisado ontem que ela poderia vir buscar esse patamar de preço aqui, que é a resistência da consolidação. Mas enfim, com todos esses. Deixa eu só deixar branco aqui que dá para ver, porque a gente fica analisando lá no celular é fogo. Com todos esses fatos relevantes, Datacom, DataEase e tudo mais, ele acabou abrindo além do que a gente imaginava. Mas estava dentro do nosso operacional porque a gente estava analisando que se ele entrasse, abrisse com força vendedora, ele viria para dentro da consolidação. Dito isso, vamos ver o que ele corrigiu, tá? Vamos lá. Ó, a gente vê que ele corrigiu 61 e já fechou abaixo, né, do 61. Então, quer dizer, esse topo aqui, que é padrão, né, Jonas? Já está corrigido, né? Isso. Então, vamos puxar para o topo de baixo aqui, ó. E a gente tem um ponto aqui onde ele corrigiu essa pernada de baixo aqui, tá? Essa pernada toda aqui de alta, na verdade. Então, vamos marcar aqui, só por desencargo de consciência, vamos marcar esse valor aqui, tá? Vocês olham aí, minha câmera tá na frente aqui no meio, eu não consigo ver, mas... Vocês marcam aqui, vocês analisam aí, pronto, fechei a câmera, agora fica melhor. Então quer dizer que essa pernada aqui, ela já foi toda corrigida, tá? Essa pernada aqui, ó, a primeira pernada. Se amanhã ele me abrir com força vendedora, tá? A tendência dele é vir buscar esse patamar de preço aqui, que é o suporte da consolidação, tá? Que é o patamar de 40,75. Abrindo com força vendedora. Mantendo isso aqui, eu vou apagar aqui para vocês poderem ver. Tá? Ele abrindo com força compradora, a tendência dele é vir buscar esse patamar aqui, ó. Vim primeiro, obviamente, né? Vim buscar a resistência da consolidação, que é o preço de, vamos olhar ali, 43,30. E indo além disso, vamos projetar o alvo aqui para a gente ver para onde ele vai. Ó, tá? Então, nosso primeiro alvo, pegando esse fundo e esse topo aqui, o nosso primeiro alvo está aqui. Então, a gente já sabe que ele rompendo a consolidação, a tendência dele é vir buscar o 44, 45. Tem a galera do grupo lá que tá doida que esse preço vá para 45 ali, porque senão eles estão desesperados. Qual que é o próximo, Jonas? Próximo é Pomo 4. Pomo 4. Vamos lá. Pomo 4, a gente observa aqui, ó. Deixa eu dar uma esticada mais aqui. Que o que a gente tem aqui? Ele na... Hoje é terça ou é segunda? Hoje é segunda, né? Eu perdi no tempo. Na sexta-feira ele fechou fora da consolidação, então a gente já tinha traçado aqui, ó. Se vocês verem, tá preto aqui. Mas a gente... Ó, quando a gente tira aqui, é o que tá preto que a gente faz lá na tela do celular durante o dia. E a tela lá é branca, então... Ele se mantém ainda, tá? A análise que a gente fez da média de 20, dele vir buscar esse patamar de preço 464, se ele me abre com força compradora amanhã, já que ele fez um pullback aqui, tá? Que ele venha buscar esse patamar de preço aqui, ó, 464, passando ele, 471, passando ele, que aí é demais, né? 488. Mas, ele abrindo com força vendedora, o que a gente tem aqui? Vamos traçar uma fibra desse movimentinho. Não vai mudar muita coisa, porque ele quase não se movimentou hoje. Então, a gente ainda tem esse patamar de preço, ó. Abrindo com força vendedora, ele volta para dentro da consolidação, e ele vai buscar 4,35 e vem buscar o 4,27 em seguida. Tá? Vamos ver o que ele faz, mas os valores são esses caso ele abra com força vendedora. Qual que é o próximo, Jonas? O próximo é Pomo 3.
Esse aí ele foi um pouco mais alto, né? Então, a gente observou isso que logo, tipo, acho que foi quinta-feira, né, que ele começou a dar a pernada, foi Isso. quinta, ele tava andando na frente da 4. A gente pode observar aí, ó, É. tava andando na frente da 4. Então, ele já abriu, se vocês observarem aqui, ó, buscando, que é o que a gente falou lá na 4, né? Buscando a média de 20 e mais um 38,20 aqui. Então, a gente já tinha essa confluência forte aqui, como a gente falou no vídeo de análise de ontem, que tinha essa confluência forte que ele poderia sentir. Ele abriu com gap de alta, né? Com força compradora, buscou e já desceu para vir buscar 9. Nesse momento aqui, ele ainda tem. Vamos traçar alvo aqui na ponta vendedora, porque a ponta compradora aí se mantém esses alvos aqui, tá? 4,41 e 4,55. Mas na ponta vendedora, vamos ver o que ele tem aqui. Se ele me abre amanhã já nesse suporte aqui, que até é possível que ele faça isso, porque daí ele consolidaria aqui, ó, faria uma consolidação aqui. Então, se ele me abre com força vendedora amanhã, com vendedora ou compradora, né? Ele tende a ficar aqui nesse patamar de preço, dentro dessa consolidação. Primeiro ponto, né? Se ele me abre com pouca força vendedora. Se ele me abre com uma força vendedora um pouquinho maior, a tendência dele é vir buscar esses pontos que estão aí, ó. Tá? Que são 4,2 e 3,98. Porque se ele me abrir com força vendedora, ele volta para dentro da consolidação. Ele precisa, obviamente, vencer essa resistência aqui e a média de 9 que está apontada para cima, né? Mas ele rompendo, voltando para dentro da consolidação, o preço que ele tende a buscar é R$4, vamos arredondar R$4 e 3,98 a princípio, tá? E aí vamos ver como é que ele reage na abertura. Mas se abrir com pouca força, vendedor ou comprador, ele se mantém aqui dentro dessa consolidação de cima aqui, tá? Eu vou até apagar isso aqui para ficar mais claro para vocês aí, ó, tá? A tendência dele é vir buscar esses pontos. E o Ipombo tá andando muito a 3 tá andando muito na frente, né, Jonas? E já tinha percebido essa volatilidade. Ó, a fibra que a gente tá traçando essa daqui, tá? Ó, para ficar claro para vocês. Então vamos lá, qual que é a próxima, Jonas? O próximo é Saudi 3. Pelo amor de Deus, galera. Saudi 3 tá lindo, hein, mano, dentro da nossa operação. É isso. Esse aí tá. Mano, é um dos que eu vou. O vídeo daqui a pouco vai sair um vídeo de react do vídeo que a gente postou ontem, né? Sobre ações baratas. Acho que a maioria foi tipo, deu bom, viu? A indicação, quem seguiu nossa indicação, ela se deu bem hoje. Principalmente se for fazer umas entradas rápidas. Ó, dentro do nosso operacional, que é o de praxe, né? Que a gente sempre fala. O preço acelerou, que é o praxão que a gente fala direto, desacelerou, depois veio e consolidou. Está prestes a romper, tá? Ele fechou já pressionando a resistência da consolidação. Então, se ele me abre com força compradora amanhã, a tendência dele é vir buscar o primeiro ponto de correção. E aí vocês observam que nesse ponto de correção, que é o ponto de, deixa eu marcar aqui, que é o ponto de 14,24, ele já está próximo a 20. Ele pode até romper um pouco, e um pouco além de 14,24, 14,35, que é o patamar onde está a média de 20, se a gente olhar aqui azulzinho na nossa direita, ele pode até vir nesse patamar, mas ele vai sentir, porque tem um 38,20 e tem mais uma média de 20 na cara dele descendente. Então, se a pessoa vai entrar para fazer uma operação rápida, não é recomendação, tá? Esse é o patamar, tipo, para chegar aqui e administrar. Ou sai do papel, ou se quiser segurar o papel, porque daí pode ser que quando chegar na quarta-feira, ele venha fazer um pullback de novo aqui, tá? E quando for na quarta, ele pega e faz esse movimento e consegue romper. Porque daí ele vem aqui fazer esse pullback para pegar mais força para conseguir romper. Então a gente faria, no caso, o pivô de alta aqui, tá? Mas a princípio, vendo esse papel da forma que ele fechou com essa força compradora aqui, caso abra com força compradora, é 14,24, 14,30, porque daí se ele romper mais um pouquinho para buscar 20, 14,30. Ele abrindo com força vendedora não tem muito segredo. O primeiro patamar que ele tende a vir buscar, primeiro patamar 13,50, caso ele rompa a consolidação, né? Obviamente. E se ele se mantiver dentro da consolidação, obviamente que o primeiro ponto vai ser o 13,10. O segundo ponto
ele rompendo a consolidação, o suporte da consolidação 13,50 e o outro 13,30. Tá? Então são esses patamares que o preço que Saudi tende a buscar. Mas está bem alinhadinho dentro do nosso operacional, para fazer operações rápidas, tá? Não vai querer achar que o papel vai porrar para cima, não. Eu vou até traçar o segundo alvo aqui, porque a gente colocou o 38,20, mas não colocou o 50, que é o segundo alvo de correção. Tá? Então, obviamente que ele não vai passar, mas se vai que dá algum BO aí, ele passa aí algum fato relevante, 14,50, tá? Vamos pro próximo, só tomar água aqui que tá embaçado. Próximo é BBAS3. Também a gente já tinha analisado esse papel, vamos ver o que deu. Analisamos ontem. Ó, as análises que fizemos ontem, ó, bateu. Por isso que é bom não apagar as análises que a gente faz pra galera ver que bateu. Rompeu, sim. Era outro também que estava dentro do nosso operacional. E a gente falou, ó, abrindo com força compradora, ele tende a vir buscar o patamar de 18,68, 18,70. Quase que ele foi ainda no 18,98 aqui ainda. Mas ele continua com força compradora, tá? A galera que entrou no rompimento, tipo que a gente fez o vídeo ontem, e entrou nesse rompimento aí, e tiver ainda dentro do papel, se ele abre com força compradora aqui, a tendência dele é vir buscar o próximo ponto de correção, que é o 19 reais. Mantendo a força compradora, a tendência dele é vir buscar o 19,25 aqui. É isso, né? 19,25, isso, 19,25 aqui, ó. E tem uma média de 9, obviamente, descendente aí na cara dele, né? Mas é um trade bom que estava alinhado com o nosso operacional, de sair de uma consolidação, parado pela média de 9 pelo menos. E vamos ver. Agora, se ele abre com força vendedora, a tendência dele é voltar para dentro da consolidação, tá? Se ele abrir aqui, voltando para dentro da consolidação, a gente vai ter esse movimento. Então, a gente vai manter os alvos que a gente tinha mantido quando eu fiz a análise ontem, que estava só esse candle aqui, tá? Vamos manter. Eu vou até realinhar aqui, ó, na verdade, eu vou trazer esse ponto aqui para o suporte, para ficar mais conservador, tá? Então, se ele me abre dentro da consolidação, o primeiro ponto que ele tende a vir buscar com força vendedora, obviamente, é 17,78. É 17,78. Rompendo a consolidação, 17,36. Mas está bem alinhadinho com o nosso operacional. Qual que é a próxima? A próxima é CEMIG 4. Vamos lá. CEMIG 4 tá num patamar legal aí. Não, e você vê essa análise aqui que a gente fez de CEMIG ontem, no vídeo de análise de ações, o preço estava, obviamente, nesse candle aqui, né? Nesse candle do meio, e a gente traçou ainda o primeiro alvo aqui, ó. Ele veio buscar. Na verdade, ele abriu aqui, né? E empurrou para cima. Então, a gente já tem esse alvo pago. Então, mais uma vez, cravou o nosso operacional, voltou para a tendência de alta e veio exatamente buscar os nossos dois alvos, ó. Tanto esse alvo aqui, que é o de 10,17, rompeu, voltou para dentro da consolidação e veio buscar o... Rompeu para dentro da consolidação e veio buscar o 10,25, ó. Fechou no 10,25. Então, ele mantendo essa... Eu não vou nem apagar. Vou apagar esse aqui que já foi cravado. E vou apagar essa consolidação também para limpar o gráfico, para ficar melhor, tá? Então, esse ponto aqui, esse alvo, o próximo alvo de 10,35, 10,34, eu não vou nem apagar, porque se ele abre com força compradora, a tendência dele é vir buscar já logo esse patamar aqui, né? Abrindo acima de 10,25, é buscar esse patamar. E na verdade eu vou traçar até o segundo alvo dele, que é o segundo ponto de fibra, eu acredito. Ó, é o terceiro ponto de fibra, né? Então a gente precisa trazer para esse topo aqui, ó. Tá? Então ele abrindo, ó, se ele abrindo com força compradora amanhã, a tendência dele é vir buscar, vou até ajustar aqui, ó, 10,25, tá? Vamos arredondar 10,25, abrindo com força compradora, rompeu, foi além do 10,25, a tendência dele é vir buscar o segundo ponto de correção, já dessa pernada maior, que a gente tinha puxado desse topo aqui. Como já foi além do 61, a gente puxou para esse aqui. Então vamos marcar aqui. Eu vou até tirar isso aqui para não ficar sujando tanto o gráfico. Ele abriu com força compradora. Primeiro ponto que ele tende a vir buscar é o 10,36. Abriu acima de... Passou, rompeu isso, é 10,55. Tá? Tendência compradora, porque se a gente observar aqui,
Ele tem uma consolidaçãozinha aqui, né? E, na verdade eu apaguei, não era para ter apagado, mas estava um pouquinho mais acima, né? Então, dentro do operacional, ele abriu força compradora, rompe a consolidação que a gente sempre fala, não tende a andar muito, mas tá aí. E força compradora, força vendedora, ele abrindo já dentro da consolidação, obviamente ele vai ficar dentro da consolidação, 9,87, foi além 9,70. Qual que é o próximo? O povo tá na saúde. BBDC 4. Banco do Bradesco. Que também não tá muito feio, não. Tá uma boa ação, hein? Pois é, cara, ele não tá feio, só que igual, mais uma vez, né, dentro do nosso operacional, onde ele veio corrigir, 38,20. Se ele traçar uma consolidação aqui, ele não tá feio, mas também ele não tá dentro do nosso operacional, por quê? Porque a gente não tem uma consolidação, a gente tem um pullback, né? Normalmente, quando a gente faz... Consigo pegar essa caneta aqui. A gente imagina que, tipo, ele vem fazer isso, consolida e faz isso, e aí sim ele começa a romper. Na verdade, a gente teve um preço que caiu e subiu novamente. Então é um pullback, nem é uma consolidação. Agora, se ele me continua com força compradora, ele já sentiu. E o bom que ele sentiu essa resistência aqui é que ele começa a fazer esse padrão que a gente falou. Se ele vier buscar aqui e não romper, porque daí a gente tem um pivô de baixa, pernada, correção e uma volta para tendência. Se ele não, se ele me abre, obviamente amanhã não, né? Quarta-feira, ele me rompe, então ele já tem um pivô de baixa, já desconfigura isso aqui. Mas se ele me sente aqui e quando for na quarta-feira ele me vem, quarta, quinta e sexta, ele vem me atacar de novo aqui, aí sim a gente vai ter uma consolidação, não um simples pullback. E aí a tendência que ele venha buscar... Bom, vamos lá. Ficou sujo aqui esse papel, mas vai ficar assim mesmo, viu, galera? Eu espero que quando a gente for pro outro, ele não vá junto. A consolidação, o alvo se ele abre com força vendedora, a tendência dele é vir buscar o 15,73, tá? Se ele me abre com força compradora, obviamente ele vai buscar de novo a resistência da consolidação, que é o 16,42. Em seguida, tá pertinho, mas a gente tem que marcar, é o 16,54. Abriu com força mais compradora, ele vem buscar o segundo ponto de fibra. Já que ele corrigiu o primeiro, ele vem buscar o segundo ponto de fibra, que está em 16,82. E aí, qual é a próxima, Jonas, então? Próxima é Vale 3. Vale 3, vamos lá. Vou deixar a câmera aberta ali, que é melhor. Olhar para sua cara de tonto aí. Vale 3. É fracionado por causa do Tashima, né? Nunca vi o frescura. Mano, põe o fracionado. Coisa de... nem vou falar. Tirar a câmera daqui para conseguir ver o quadro inteiro aqui, senão eu não consigo ver os preços na nossa direita. Então, vamos lá. Vale, ó, ela pagou o nosso primeiro alvo, que a gente tinha projetado ontem, tá? E faltou um alvo aqui em cima, que ela não veio buscar o segundo alvo, mas o primeiro alvo ela cravou. Abriu aqui embaixo, nas médias. Olha esse movimento, Jonas, que perfeito. Da 8, da média de 9 de 20 aí, ó. Quem viu o nosso vídeo de ontem, né? Tava esperto aí hoje. Não, e você acredita que o Tashima, ele vai até assistir esse banco, porque a gente tá analisando para ele. Você acredita que o Tashima, tipo, ele pegou. Aí eu postei lá, né, que o preço tinha cravado o nosso primeiro alvo aqui. Ele falou, mano, sacanagem, mano. Tipo, você viu a entrada no Vale lá e não me falou. Primeiro que vai se lascar, né? E segundo que eu fiz isso aqui, eu fiz a análise, estava nesse candle aqui, ó. Eu falei, ele abrindo com força vendedora, com força compradora, por causa das médias que estão aqui. O primeiro ponto que ele tinha, obviamente, a buscar, né, era a resistência. Ele passou direto, que é o 7,674. E depois era o primeiro alvo, deixei marcado aqui. E aí ele falou que começou a ver o vídeo, na verdade escutar, indo pro serviço, e não viu que tinha traçado o alvo aqui, que eu tinha traçado o alvo para ele. Eu analisei para ele o negócio aí, a fracionada. Mano, eu não vi, não sei o que. Eu falei, vai se lascar, mano. Fazendo um vídeo essa pro cara. Daí, do jeito que a média tá calçando ele aí por baixo, podia ter comprado e segurado ainda. Uma porrada linda, filho. E agora, o que acontece? Ó, ele pagou nosso primeiro alvo, tá? Então, o que a gente precisa para esse preço continuar a vir aqui e pagar nosso segundo alvo?
que amanhã ele abra com força, no caso ele abra, tá? Com força vendedora, que ele não ultrapasse, não entre para essa consolidação aqui, que ele fique na resistência, até o patamar de 7674. Ele não vem além disso, porque se ele vier além disso, aí desconfigura tudo, aí vai ter que recomeçar de novo. Mas se ele sentir aqui e ficar trabalhando aqui, ele pode até vir, tocar e já voltar, fazer isso aqui, ó, amanhã mesmo, tá? Porque é um movimento pequeno, então ele pode fazer, que daí ele faria um candle mais ou menos dessa forma aqui, ó, tá? Ele viria, abriria, força vendedora, sentiria e voltaria dessa forma. E aí já viria o primeiro ponto, obviamente, 77,99, que foi onde ele já veio buscar, né? Que seria uma resistência. Em seguida, o 7886. 86. Se ele abrir com força compradora. Agora, obviamente, esse é um dos cenários, tá? Mas ele pode abrir exatamente aqui, ó, já. Apesar dessa força vendedora que entrou, ele pode abrir já. Nem vir buscar a resistência. Ele pode abrir nesse patamar aqui e já ir buscar nosso segundo alvo. Então, na ponta compradora, são esses valores que a gente tem. Ele precisa voltar a pagar vir testar o 7799. Em seguida, temos o alvo em 7886, tá? Que não deixa de ser uma resistência se a gente olhar para a nossa esquerda. Ó. Aí, se ele me abre, por causa dessa força vendedora, se ele me abre abaixo, com bastante força vendedora, ele volta para dentro da consolidação. Aí voltou para dentro da consolidação, um abraço, né? Aí o primeiro patamar que ele volta a vir buscar, eu vou até manter esses alvos aqui embaixo e vou traçar aqui, ó. Se ele abre com força vendedora e venha abaixo de 7799 ali, ó. Aí ele vem buscar 7674 aqui embaixo. Antes dele chegar aí, ele vai ter a 20 ainda pelo meio do caminho, né? Pois é, né? Mas aí no caso da 20, ela ainda continua ali embaixo, né? Vamos ver se ele fizer uma demora, se ele demorar tanto para chegar ali, a 20 chega ali. E aí calça ele de novo. Ao mesmo cenário, a 9 e a 20 desse preço que foi ali, ó, desse candle de hoje, vai calçar ele de novo se ele vier, se abrir força vendedora e voltar para dentro da consolidação. E aí a oportunidade daí, é mais uma pernada. Se ela viesse fazer uma correçãozinha para baixo aí, ia ficar num cenário perfeito pra gente, né? Aqui da minha lista é o último. Tá, a gente tem o pedido do William, que pediu esses 3 fundos aqui, que é a LZ11. Ô, cacete. Você tem muito fundo imobiliário, Jonas? Na sua carteira tem nada? Cara, ainda não. Tô comprando, tem poucos ainda. O ZR11 mesmo. Então vamos lá. Agora a partir daí, a gente já tem um cenário, tá? Consolidação aqui, ó. Então, ele obviamente que ele veio buscar o suporte, já abriu, né, na verdade, na resistência da consolidação e empurrou para baixo. Então, vamos traçar o primeiro plano na ponta vendedora, se ele continuar com essa força vendedora, aí que está com bastante força vendedora. Então, o primeiro ponto que ele tende a vir buscar, já vamos marcar os 2 pontos, ó. Esse ponto aqui, tá? Esse preço aqui, porque é o 61, é o último ponto de correção. E em seguida, ele romper nesse ponto de correção, ele vem buscar o suporte da consolidação. Então, vamos apagar aqui para vocês verem. Então, ele abrindo com força vendedora, a tendência dele é vir buscar 9,82, que fechou com bastante força vendedora, tá? É um parado aqui, ele rompeu a 20, você está conseguindo ver aí, Jonas? A 20 que ele rompeu? Sim, perfeitamente. Ele parou na 9, mas essa 9 aqui, ainda mais flat, o jeito que ela tá aqui, ela não tem poder para segurar esse preço, viu? Ele abrindo com força vendedora, então ele vem buscar esses patamares aqui, tá? 9,82 e 9,74. Tem esse outro alvo aqui, mas isso aqui é coisa que a gente já fez lá no passado, vamos esquecer. E vamos apagar isso aqui também, para a gente observar. Tá? Ele abrindo um exemplo aqui dentro dentro do corpo desse candle aqui. O primeiro ponto que ele tende a vir buscar é 10 reais e depois 10,9 aqui em cima. O próximo é o XPML. Tá ruim não, hein, filho? Ó, deixa eu olhar aqui, ó. Tentou uma tentativa de romper a consolidação, não rompeu. Se ele me abre com força compradora amanhã, a partir desse patamar aqui, já que entrou um pouquinho de força compradora nesse candle aqui, ó, já no fechamento. Se ele me abre com força compradora, pode ser até próximo à resistência,
primeiro ponto que ele tende a vir buscar é, obviamente, a média de 20 que já está ali na cara dele, né? Então vamos marcar aqui, ó. Que é o 90,47 ali, ó. Ele indo além disso, vamos traçar a fibra para a gente saber. Ele indo além disso, o próximo ponto é aqui, ó, que ele vem buscar. Que é o último ponto de correção de fibra dessa pernada. Então vamos apagar aqui. Apagar aqui. Ó, então a gente tem esses pontos aqui. Tá? Ele abriu agredindo a resistência da consolidação. Primeiro ponto, junto com a média de 20, que já é um ponto forte aqui para ele. É 90,47. Rompeu 90,78 aqui, ó. Que é esse patamar. Ele abrindo com força vendedora, a tendência dele é vir buscar suporte, né, da consolidação. Então ele vem buscar esse suporte aqui, ó. 88, 84. Que daí ele abriria aqui, ó. Dentro da consolidação, obviamente, já. E faria isso aqui, para vir buscar o primeiro ponto. Segundo ponto, ele agrediria o suporte da consolidação. E eu vou até marcar. Ficaria aqui, ó. Tá, que é o 88,20. O próximo, deixa eu ver aqui. Tá quais que Snell? Snell tem. Snell é bom, mano. Ainda mais com essa... Será que vem aí mesmo esse negócio da... Esse El Niño vem ou não vem, Jonas? O que você acha? Cara, já tá acontecendo algumas coisas aí, né? Uns tornados aí lá no sul e tal. Os caras falaram que o Viu? grosso mesmo, lá ele, né, vinha em setembro, né? Vamos ver. Tá já começando em setembro, vamos ver. Vamos ajustar ver, aqui. senão as férias na praia não vai rolar, não. Vai nessa, do jeito que tá, mano. Acabou, tipo, vai acabar o mundo lá, né? Aqueles maremotos, aquelas porra toda lá. Mas vamos lá. Snell. Vamos traçar, já que ele está corrigindo, né? Vamos traçar, consolidar as projeções de alvo aí. A gente já vê que ele fechou, corrigindo já o 38,20, né? Vamos deixar aqui marcado. E vamos deixar marcado também 50%. E esse ponto aqui, ó, de 61 já é um ponto forte, porque ele encontra a média de 20 aqui descendente na cara dele. Tá? Então vamos apagar fio, para ficar mais limpo o gráfico. Então ele abrindo com força compradora amanhã, já agredindo a resistência da consolidação, o primeiro ponto que ele tende a buscar. Tem até uma média de 20 ali, uma média de 9 aqui, ó, mas não vai segurar esse preço nem lascando. 8,20, tá? Ele continuou com força, ele vem buscar o segundo ponto de correção, porque o primeiro ponto de correção ele já fez, né? E só veria retestar logo na abertura. O segundo ponto de correção é o 8,24 aqui, ó. Primeiro ponto 8,20 e o segundo ponto 8,24. Mantendo a força 8,27. Vamos ver se ele está com essa força toda para amanhã. Ele abrindo dentro da consolidação, a tendência dele é vir buscar esse patamar de preço aqui, ó. E o segundo ponto, esse patamar de preço aqui, ó. Tá? Então ele abrindo com força vendedora, já dentro da consolidação. Ele vem buscar 8,13, tá? 8,13. Em seguida ele vai buscar 8,9. Beleza? Então é isso. Vamos ver o próximo. E a 4 ainda, os caras ainda pedem, ainda exige ainda qual que é. Vamos lá. É foda, pô, já tô ficando rouco. Hein? Olha como essa aqui tá alinhada no nosso operacional. Essa daí tá bonita. Caramba. E até já foi, na verdade, eu não sei se essa tá nos vídeos lá de ações baratas que eu fiz, mas tá bem alinhada. Hoje a gente até tava olhando, até postou no grupo lá, que ele rompeu. Eu tô vendo uma parada aqui, peraí. Ó. Fio de correção desse topo aqui, ó. A gente vê que ele veio cravar exatamente o primeiro ponto de correção de fibra. Não é? Quando essa média móvel tá assim, ela não deixa passar, né? Nem ferrando, ela trava o preço ali. Média descendente assim é complicado. Então eu não vou nem levar essa consolidação para cima da forma que eu estava pensando. Vou deixar aqui, porque se eu levo essa consolidação para cima já vai estar muito na cara. Mas tá dentro do operacional, nosso operacional, e já veio buscar o primeiro ponto de correção que a gente fala, né? E rompendo a consolidação, aí tipo observa os pontos de correção. O primeiro já fechou. Entrou um pouquinho de força vendedora, mas nada que preocupe, né? Para quem está dentro do papel, que escutou as nossas análises, aí está dentro do papel. O próximo ponto que ele tende a vir buscar, eu nem marquei.
Pô, marquei e sumiu ali. É 12,95, tá? E ali ele vai encontrar um segundo ponto de correção, mais a média de 20. Ele abrindo com força compradora. Agora, ele abrindo com força vendedora, a tendência dele, se ele me abrir, é igual o Vale, tá? Se ele me abrir nesse patamar, abaixo desse ponto de correção de FIBA, onde ele veio hoje, que é o 12,74, e vier buscar só a resistência aqui dessa consolidação, vai ficar bonito também. Pode até vir um pouquinho para dentro. Mas aí, quando for na quarta-feira, a gente tem um pivô de alta. Aí ele alinha. Aí quem não entrou tem a chance de fazer uma entrada. Né? Daí, como ele já corrigiu 38,20, ele vai buscar 50%, mas aí eu acredito que ele vai pegar essa média de 20 mais flat, cara. Aí ele consegue ter força para romper. Mas é um achismo, né? Vamos observar amanhã como esse preço vai. Então, ele abrindo com força compradora, a gente já tem nossos alvos aqui, tá? Vamos apagar essa fibra aqui para vocês verem os alvos ali claramente. Tá? O 12,74 ele já apagou, que foi o primeiro ponto de correção. O segundo ponto de correção, 12,95. Abrindo com força compradora, a tendência é ele vir buscar 12,95. Ele abrindo com força vendedora, obviamente vai voltar para dentro da consolidação. Então o primeiro ponto que ele tende a vir buscar é o 12,30. Rompendo a consolidação, 12,14. SAP 4. SAP 4 também é outro que está dentro do nosso operacional, ó. E de mais uma. Não adianta, mano, a gente é repetitivo demais, cara. De fazer. Olha como é. A gente fala, rompeu a consolidação. Esse SAP 4 tá lá. Eu acho que não, a SAP 3 que tá lá nos vídeos que eu vou precisar fazer um react daqui a pouco. Cara, rompeu a consolidação lá onde foi buscar o primeiro ponto de correção. E assim como o Itaúsa que a gente acabou de ver, o segundo ponto de correção aqui, ó, tem uma média de 20 também na cara. Então, se ele abre com força compradora amanhã, já ele veio testar, obviamente, sentiu esse 38,20, que é o primeiro ponto de correção. Se ele não voltar para dentro da consolidação, pode até abrir com força, abrir aqui abaixo, mas abrir com força compradora, já que a média de 9 está calçando o preço por baixo aqui, esses dois candles. Então a tendência dele é vir novamente, mas está próximo, né? Atacar os 6,52 e depois vir buscar os 6,63, que é onde está a média de 9 aqui, ó, a média de 20 descendente aqui, ó, na cara dele. Força compradora. Força vendedora, a tendência dele é voltar, obviamente, para dentro da consolidação e aí vem buscar o 6,24. Obviamente que ele pode dar uma paradinha aqui, ó. Ele voltando com força vendedora, tá? Pode até dar uma paradinha no 6,30. 6,30, 6,36, caralho, do cegueta. Ele pode vir buscar aqui, tá? Então são esses patamares aqui que ele tende a vir buscar amanhã. Então fica claro aí para vocês. Mas tá dentro do nosso operacional. Se ele abrir aqui fora, aqui, ó, já na resistência aqui, perto de um TCDzinho aqui, vai começar a ficar interessante para nós. Até porque ele já poderia dizer que ele tem uma consolidaçãozinha aqui, né? É. Então, vamos ver qual que é o próximo. A última, graças a Deus. Essa aqui é uma das que tá lá no vídeo de ações baratas e dando oportunidade que a gente fez lá. Essa pesa 4, ó. É a 4, é a 3 que tá lá, acho que é a 4 mesmo. É a 4, ó. Olha essa perfeição dos movimentos. Não, mano, a gente ficou falando pra galera, desde lá do grupo do Chiliquento lá, que, tipo, ninguém ficar comprando com o preço caindo, que quando fosse hora de comprar, a hora certa de comprar, o fundo certo de comprar, sendo defendido pelos compradores, a gente daria o sinal pros caras. Não falaria a hora de entrar, obviamente que é proibido, mas daria o sinal pros caras aí, ó. A análise que a gente fez ontem estava nesse candle, olha lá, como ele foi buscar os pontos de correção, primeiro e segundo. Então, mano, Simples, né? Cara, simples, cara. Não tem que ficar comprando o preço caindo e comprando. Espera o preço desacelerar. Fazer o esqueminha que a gente fala, desacelera, acumula e aí rompe. Mano, depois dessas paradas igual que a gente, de ontem para hoje que a gente fez as análises, se o pessoal não acreditar, não botar fé no nosso operacional, esquece, cara. Aí é para desistir. Mas enfim, vamos lá.
Você observa que todas as ações que estão alinhadas com o nosso operacional estão praticamente no mesmo movimento, né? Corrigindo o ponto de FIBO primeiro ou segundo e com a média de 20 logo próximo, né? Você observou isso? Né? Sempre assim. É, pô, todo esse movimento. Tipo, o ideal era que a média de 20 estivesse mais longe sempre, mas nunca tá. Então, ele abrindo com força compradora, mais, pode ser até abaixo aqui, próximo à resistência, é igual a outra análise que a gente fez. A tendência dele é vir buscar 5,25. Ó, rapaz, eu falei isso aí não, eu vi isso na abertura lá, eu não vou fazer alguma coisinha nesse papel, sem dar spoiler. Rapaz, tá gostosinho esses papéis, e são os papéis que a gente avisou. Tá. Mano, você acredita que veio uma galera, tipo, no meu PV hoje? Caralho, mano, como é que o negócio alinha operacional? Aí você não avisa, você não falou que ia avisar. Eu falei, você viu o vídeo? O vídeo tá fixado lá no grupo. Você viu o vídeo? Não vi. Então pronto, então não reclama, caralho. Avisamos, agora os caras não querem ver, não vê, não assiste. Aliás, tem que assistir, Né? galera, e seguir a gente lá, né, também, né? Deixar o like. Eu não gosto dessa viadagem de negócio de deixar like, não sei o quê, mas deixa o like lá, porra. Aí o primeiro ponto que ele tem de vir buscar é o 5,25, né? Que é o segundo ponto de correção de FIBO. Ele continuando com força compradora, abrindo com força compradora, tá? Acima da resistência da consolidação aqui, ó. O segundo ponto que ele tende a vir buscar é o 5,39. E aí já é um ponto importante, porque, assim como as ações anteriores que a gente falou, ele vem tocar a média de 20. Então é um ponto importante, tá? Aí, ele abrindo com força vendedora, vamos traçar, que a gente sempre tem que traçar os dois planos. Se ele me abre com força vendedora, ele volta para dentro da consolidação. Primeiro ponto que ele tende a vir buscar 4,85. Segundo ponto, suporte da consolidação, 4,75. Tá? E é isso, então? Boa. Bora, vamos voltar aqui. Compartilhamento. Galera, e é isso. Amanhã, provavelmente o Jonas vai estar aqui. Se eu conseguir estar aqui também junto com vocês, eu vou estar aqui junto com vocês, tá? Fazendo um comentário. E aí eu vou ficar por trás das câmeras comentando e ele vai assumir amanhã. Provavelmente na quarta-feira o Barbosão vai estar aqui. Se ele não tiver algum outro compromisso, ele vai estar aqui fazendo e a gente, obviamente, auxiliando ele. E na quinta-feira vai estar o retardado do Sierra. Já vou estar avisando. O Sierra, desde sexta-feira que ele não toma banho, que ele não corta o cabelo. O retardado só fica em frente o notebook, porque esse outro retardado aqui, o Jonas, foi mostrar para ele o mini índice e o mini dólar. Fala aí, Jonas. Tá doido lá, tá pirado no índice no dólar. E você vê o próprio comentário dele lá no grupo, lá, dando risada do nada, o maluco tá loucão, mano. Ele não tá puro, não, mano. Eu tô no café, mano, tô no café. Todo descabelado, mano. Mano, sei não. Mas se tudo der certo, se ele não morrer até lá, de overdose de café, de cafeína e o gráfico, e de mini dólar, quinta-feira ele vai estar aqui. E, galera, a gente tá produzindo alguns materiais, sabe? Tipo aulas para vocês sobre esse nosso operacional, sobre análise gráfica, sobre análise técnica. Normalmente eu e o Jonas vai estar fazendo esse papel. Temos também algumas novidades que tá vindo aí com o Sierra e com o Barbosão também. Só para ajudar vocês. Então, galera, porra, começa a escutar mais a gente, pô. Começa a assistir nossos vídeos que estão lá, as nossas aulas que estão lá. A gente vai postar mais aulas lá, seja de análise técnica, análise gráfica. E quando a gente fala análise técnica, tá englobando, feeling de mercado, tá englobando projeções de FIBO, projeções de AL. Então, vale a pena, pega a galera que tá nos outros grupos lá, traz pro grupo aí também, pra tá junto já da gente aí. Assiste os vídeos, dá o like aí. E a gente se vê amanhã. Eu ainda vou fazer um vídeo, lá para 1 hora eu devo subir esse vídeo, sobre o react, sobre aquelas ações do vídeo que a gente fez de ações baratas, que tava alinhado. Nossa, tô perdendo o ar. Tava alinhado com o nosso operacional, tá? Então é isso. Fala aí, Jonas. Despede da galera. É isso aí, galera. Eu deixei aqui Deixei listado aqui no caderno algumas das ações que tá em alerta, que tá para o nosso operacional aí, as que tá mais alinhada. Depois eu vou pegar aqui, vou escrever aqui no celular e mandar no grupo para vocês poderem acompanhar de perto as que estão alinhadas e que tem a possível entrada, né? A gente não tá aqui para poder optar de entrada de compra e venda, mas
para poder mostrar, né, o que realmente está acontecendo, se está alinhando ou não. Fechou? É isso aí. Tá, então, e galera, outra coisa, a gente, igual, tá, a gente, desde o grupo do Bruno lá que a gente tá falando, quando os papéis começarem a alinhar com o nosso operacional, a gente vai avisar vocês que tá alinhando com o operacional. A gente vai falar, ó, entra agora, sai agora. Aí vai dar estratégia de cada um, entendeu? Mas essas aulas que a gente sempre tá mostrando para vocês ali, tá dando alguns insights ali no grupo, tá postando algumas coisas igual as duas primeiras aulas que a gente postou lá, é sobre o nosso operacional. E a gente está sempre falando lá no grupo sobre o nosso operacional. Então, se vocês tipo, só parar, tipo, porque vale a pena, é o dinheiro de vocês, pô. Para vocês entrarem no melhor preço e sair no melhor preço. Não adianta querer fazer trade para pegar entrar em papel agora para carregar para a vida inteira, tá? Então, galera, tipo, presta mais atenção nas dicas que a gente dá, nas aulas que a gente posta lá, porque é o dinheiro de vocês, pô. Se vocês pegam, tipo, igual, você tá vendo todos esses papéis que estão alinhados com o nosso operacional que a gente está postando para vocês, mandando para vocês, e há mais de o quê? Há mais de mês e meio, desde quando a gente estava no grupo do Bruno, a gente tá falando, espera o papel fazer esse padrão, espera o papel fazer esse padrão. E tá fazendo. É questão de saber o momento certo de entrada e o momento certo de saída. E isso vocês só vão saber você acompanhando o material que a gente posta no grupo, os materiais que a gente vai postar no YouTube. E praticar, porque é o dinheiro de vocês, cara. Ó, eu falo sincero para vocês. A gente tá lá ajudando vocês e tudo, mas pô, a gente vai ficar feliz se vocês, tipo, começarem, não é obrigado, mas a começar a olhar mais pro nosso operacional, porque sempre com o nosso operacional vocês vão comprar no melhor preço. Você imagina, desde do grupo do Bruno, que o mercado vem caindo, todos esses papéis aí vem caindo, e a gente tá falando para vocês, segura, não é hora, não é hora, não é hora. Quando alinhar a gente avisa. Imagina se vocês tivessem deixado de comprar esse papel em toda essa queda e tivesse pego todo esse capital que vocês tipo, ficaram fazendo o preço médio de vocês e tivesse colocado num CDI ou coisa parecida e agora com essa oportunidade está entrando no papel. Olha como melhoraria o preço médio de vocês. Então, galera, o interesse é de vocês, cara. A gente faz para ajudar, mas a gente não pode, tipo, obrigar vocês a fazer as coisas. Entendeu? Então, é o dinheiro de vocês, é o dinheiro da aposentadoria de vocês, dos filhos, dos netos de vocês. Então, fica ligado. Quem quiser colar, cola, que a gente tá aí na boa vontade. É isso então, Jonas? Bom, é isso. Valeu. Até amanhã. E é nóis. Valeu, galera. E mais tarde eu vou postar o vídeo de react das ações baratas que a gente fez antes do vídeo. Beleza? Amanhã o Jonas tá aí. Valeu? Tamo Valeu, junto. falou. Valeu. Valeu, galera. Vamos.